Eleição presidencial ba período tinan rihun rua ronul resin rua no período tinan rihun rua ronul resin hitu to momento idane sidau kia líder nasional idane be deklaraan nudar kandidatura ba eleição presidencial tinan rihun rua ronul resin rua. Mas que nune husi opinião pública nebe hare liu husi observação geral nota katak ia líder nasional nain rua Hanesan Tenente General Lere Anan Timur no ex-presidente da República laureado Nobel da Paz Dr. José Ramos Horta nebe se prepara atau hakat mosba iha eleição presidencial tinan rin rua ron resin rua. Mai be posição husi líder nasional Dr. José Ramos Horta no Tenente General Lere Anan Timur hare husi declaração sira nebe fosai ia período ikus-ikusne nota momos sehen benção katula liman husi comandante em chefe Kairala Xanana Guzmão. Mas que nune to momento idanemos comandante em chefe Kairala Xanana Guzmão sidau kasai declaração oficial ruma atau fo apoio ba candidatura sema avança ba iha eleição presidencial período tinan rihun rua ron resin rua ninian. Hos Xanana Guzmão nebe to momento idane sidau kasai declaração oficial ruma halo público mos gosta aproveita bisa halo especulação como na ba posição comandante em chefe Xanana Guzmão ninian. Hos situação silêncio usi comandante em chefe Kairala Xanana Guzmão ninian mai be opinião pública nebe hare Dr. José Ramos Horta to momento idane rabat tebes ba ia Xanana Guzmão honune halo emawain nyalaran mos tuku-tuku no ia convicção ida Xanana seitula liman ba ia Dr. José Ramos Horta. Mesmo a realidade idane mai be emawain mos laran taridu o declaração husi Tenente General Lere Anan Timur nebe ikus-ikusne fosainya declaração kata Xanana Guzmão latula liman basira nebe mai husi frente armada mas Xanana Guzmão moral la iha honune husi declaração oficial Tenente General Lere Anan Timur nos desafia convicção Xanana Guzmão uisa bele hola decisão atau tula liman ba figura nasional sira ne bele asumiknar iha chefe estado ninian. Los duni kuliah konoba órgão presidência laos tema ida mak decidi mai be tamana saune be imita sistema demokrasia exigência ne mai husi povo liu husi eleição aberta ne be povo mak sei decidi mai be situação empírico e Timor-Leste mos hatudu wain hira líder nasional comandante em chefe Kairala Xanana Guzmão apoio ona candidatura ida e a história Timor-Leste ba presidência nian ema nebe Xanana apoio sempre sai lugar presidente da república honune líder sirnebe hakarak asumik nar lugar chefe estado nian hot-hotu iha Hanoi no hakarak tebes poinsa Xanana Guzmão bele apoio basirnya candidatura. Tangne ho realidade política ligado ba situação atual rai Timor Leste ninian nebe atu hakatona ba iha eleição presidencial tinan rihun rua ron resin rua ninian ne halo emawain mos sidau katene dia selos ma candidatura husi figura resistência número 1 Kairala Xanana Guzmão ninian. Mai be observação geral nebe hare husi sikum politika ninian Kairala Xanana Guzmão setula liman ba ema nebe hakarak atu apoio beninia politika tambah experiência sir nebe hatudu wain hira comandante em chefe tula liman ba líder ida nebe asumi teknar lugar presidente da república dala wain contra filefali princípio no politika husi comandante em chefe nebe lidera partido CNRT-ne honune quadro susi partido CNRT siramos sente fuan tuku-tuku no larantau ba ia candidatura Kairala Xanana Guzmão ninian basa ho experiência nebe hatudu
kalau traumático ba iha quadros husi partido senerten inian. Kame sirahotu sefir di dia liu comandante em chefe deve hakarakato escolha, onde escolha emanebe apoio ba iha política no ne bellor desenvolvimento dia ba iha povo no raido ben Timor-Leste. Ne duni ho realidade política nebe acontece down liu candidatura nebe atumosu hanesan figura mai husi resistência armada ninia no figura mai husi frente diplomática ninia hanesan tenente general Lereanan Timur no laureado Nobel da Paz Dr. José Ramos Horta selos Maxanana Guzmán se apoia Baharna insira husi kelaitnya comentário iha coluna comentário ninian tuir predisaun husi siol TV ninian o figura nain rua nebe mosuhotu no heimbensa husi Sanana Guzmán maksei impõe comandante em chefe kairala Sanana Guzmán at hola decisão ni rasi dele hakat ba iha eleição presidencial período tinan rihun rua ruang resin ruang ninian onne tabele implica ba iha ema ida ninia laran susar basa Sanana mos necessário com isabela sumiknar mudar presidente da república. Reportagem Sial TV.